Atos. Mas como que você pôs aí, menina? Você não está ligado aqui? Ela ali, ó. Atos. 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 Todo mundo achou? 12. Atos 12. Pior que eu não posso falar, senão não vai sair aí, né? A bicha é adiantada que só. Atos 12. Tava? É. Glória a Deus. Todo mundo achou? Atos 12? Diz assim. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para fazer o que com eles? Para conversar, trocar ideia, jogar xadrez. Não, para maltratar. Fazendo passar a fio de espada a Tiago. Esse a fio da espada quer dizer matar mesmo. Não tinha brincadeira não. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. E vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Nossa, Fernandinho Benamar, o que é? 16 soldados para pegar um cara. Parecia que o cara era criminoso, né? Impressionante. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia o quê? A oração incessante a Deus por parte da igreja e a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas, e à porta guardavam o cárcere. Eis que, porém, que sobreveio um anjo de quem? E uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse mais: põe a capa e segue-me. E aí, 8, né? 9. E saindo o seguia, e não sabia
que era real ou que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma ou automaticamente. E tendo saído, percorreu numa rua e logo o anjo se apartou dele. Até aí. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado pelo teu Espírito que aqui está. Obrigado, Espírito Santo. Fala conosco, nos impulsiona a reagirmos diante do mundo espiritual, a termos uma reação espiritual, termos uma reação, um posicionamento, para que nós possamos não ser mais uma igreja passiva, mas uma igreja ativa, posicionada nos lugares celestiais que o Senhor nos chamou para ocupar. Por isso, vem, fala conosco nesta noite, nos impulsiona a viver esta palavra. Fala, exorta, cura, restaura, em nome de Jesus, que esta palavra possa despertar no nome de Jesus. Todo valente está amarrado no abismo, todo qualquer tipo de movimentação não está autorizado a entrar neste lugar. Somente a presença do Espírito Santo, Senhor, se move com liberdade, com total alegria neste lugar, com total liberdade, com total poder de cura, em nome de Jesus. E a ti daremos honra, glória e louvor. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Nós estamos na semana da Páscoa. E existem ações que se levantam contra este mover da Páscoa. Da mesma maneira que se levantou naqueles dias. Sabe por quê? Porque o diabo não quer. Ele quer que, mesmo diante de uma situação como essa da Páscoa, nós enxerguemos de uma outra maneira. Enxerguemos a dor e somente o sofrimento, somente as injúrias, os momentos ruins, porque aquele que estava acontecendo naqueles dias antecedia a Páscoa. Certo? Antecedia, nós acabamos de ler aqui. O texto diz que era a festa dos pães asmos. O que é essa festa? Essa festa dos pães asmos era algo que eles celebravam, né, a saída do Egito, porque eles comeram os pães asmos, que significa os pães sem fermento, justamente da mesma maneira que eles fizeram no Egito, porque antes de sair do Egito, eles, né, passavam o cordeiro lá, o sangue na porta, e comeram os pães sem fermento. Por quê? Porque o pão, para ele ter fermento, ele tem que deixar de um dia para o outro. E eles comeram um pão rápido. É um pão chamado que é algo que se come rápido, não espera fermentar. Por quê? Porque Deus tinha pressa de tirá-los daquela condição. Deus não queria que o povo permanecesse mais naquela posição. Por isso que se chama a festa dos pães asmos. E isso antecedia... Essa festa antecedia, era um dia antes da festa da Páscoa. Certo? Então, não foi coincidência mandar prender a Tiago e mandar matar. Não mandou só prender. Mandou matar. Era uma trama demoníaca. Mandou prender o apóstolo Pedro também, para que ele servisse de espetáculo e sacrifício.
Porque aquele momento era o momento que as vésperas da Páscoa, para que ele se lembrasse da mesma dor e do mesmo sofrimento, e que aquilo não passaria mais na vida deles, e que apesar de que eles terem vivido e que acreditassem que o Cristo ressuscitou, mas que ele se lembrasse daquela dor e de que aquilo não seria passageiro na vida deles. Mas eles bem sabiam, e nós bem sabemos, que na verdade aquela dor que Cristo passou na cruz, aquele sofrimento, foi algo passageiro, porque logo em seguida veio a ressurreição, veio a vida, e a vida em abundância, através do seu sacrifício na cruz. E isso nós não podemos deixar passar batido numa época como essa. Porque apesar das dores, apesar das lutas e das dificuldades, eu e você precisamos lembrar de que algo foi feito por mim e por você, de que existe uma obra que não é que vai ser feita ou que vai chegar, esta obra da cruz já foi concluída. E ela chegou até mim e chegou até você. A obra da cruz já foi concluída, e esta obra já chegou na minha vida e na sua vida. Razão pela qual a sua vida não é mais a mesma de quando você iniciou. E a cada dia esta obra vai sendo feita todos os dias. O Senhor vai fazendo, vai transformando, vai libertando, vai curando, de modo que a tendência é você se parecer cada vez mais com Cristo. Mas havia uma trama maligna por trás daquilo. Porque Herodes usou toda aquela situação. Era um homem que estava fazendo aquilo? Sim. Mas havia uma trama demoníaca por trás. Isso sim. Havia uma trama diabólica por trás daquilo, para que o sofrimento, a dor, fosse contínua. Há uma trama maligna para que as situações na minha vida e na sua vida sejam contínuas, não passem nunca. Você sabia disso? Só que eu quero te dizer, existe uma obra que ainda está sendo trabalhada. A obra da cruz já foi concluída, mas a obra do Senhor, ela é todo dia na minha vida e na sua vida. Ele vai mexendo aqui, Ele vai trabalhando ali, Ele vai mudando a personalidade, Ele vai tirando o orgulho, Ele vai mudando o interior, Ele vai transformando o outro mais manso, Ele vai tirando e vai deixando o outro com mais ousadia, e assim Ele vai aperfeiçoando todos os santos à sua imagem e semelhança. Porque essa é a obra da cruz. É uma obra que ela não para na minha vida e na sua vida, ela continua. Ela não para, ela não para. Ela não tem... e não há nada que possa paralisar, né? Também. A não ser que você queira. Mas do contrário, todos os dias a busca, o jejum, você buscando, você vindo, você estando na comunhão, você se fortalecendo. Às vezes tem dia que realmente não está bom, tem dia que realmente você sai de casa e você vem e você fala assim, só Jesus mesmo, porque eu não estou vendo perspectiva de nada, eu não estou vendo sorriso de nada, não estou vendo motivo de nenhum de se alegrar, mas o Senhor está trabalhando. A obra dele é a obra da cruz, e no momento certo a ressurreição se manifesta para dar um ponto final e dizer, até aqui. A obra da morte muitas vezes vem para dizer, mas a vida é assim mesmo, mas essa situação na sua vida vai sempre acontecer e sempre será contínua, mas no devido tempo a obra da ressurreição, ela acontece na minha vida e na sua vida. Amém?
Então há muitas tramas para querer invalidar a obra da cruz na minha vida e na sua vida. A obra da cruz por si só não tem como. Mas, sabe o que acontece? O inimigo, ele faz terror, porque ele fez terror naquele dia. Tanto é que quando ele mandou prender Tiago primeiro foi Tiago, ele foi e matou a fio da espada. E você percebe um silêncio da igreja. Então foi para botar terror mesmo. Você foi ali para botar um terror mesmo. Né? Quando você vê um filme, por exemplo, um filme de terror, que eu espero que você não assista, mas se um dia você já assistiu, não tem como você terminar um filme de terror e sair cheio do Espírito Santo. Você assistindo, você fala assim, nossa, você fica com medo daquilo que está acontecendo ali. Por quê? Porque o nome já fala, é um filme de terror mesmo. O objetivo é esse, é botar terror mesmo. É te colocar e te colocar em dúvida, a ponto de você olhar e falar assim, eu acho que o diabo, ele tem assim, um poder assim, quase igual ao de Deus. Não! Porque exatamente essa é a trama maligna, de muitas vezes insistir nas tramas, na sua fúria, nos seus medos, querendo amedrontar a igreja e deixá-la acuada, para que eu e você acreditemos que, não, deixa eu vir aqui na igreja, só orar aqui um pouquinho, não vamos fazer tanto estardalhaço assim, não vamos levantar as mãos e clamar assim tão alto, não, porque vai que o inferno se incomoda, é para o inferno se incomodar mesmo, e ainda que venha e se levante contra a minha vida, e contra a sua casa, e contra a minha casa, mas eu quero te dizer, maior é o que está conosco, do que aquele que está no mundo, e isso nunca vai mudar, nunca vai mudar. Maior é e sempre será aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Por isso eu quero te dizer, ainda que o diabo, ainda que se levante com o seu muito exército, com as suas muitas injúrias, com o seu muito terror, querendo colocar pânico muitas vezes dentro de mim e de você, se levante na força do Senhor, venha com a pouquinha força mesmo dia que você não, hoje eu não estou bem pregando, vai com a sua pouquinha força mesmo, porque é aqui que o Espírito Santo de Deus vai te renovar. Hoje eu vim com essa palavra no meu coração. Na verdade, quando eu fiquei os dias de cama, o Espírito Santo falou comigo. E enquanto ele falava, eu estava assim muito zoado. Teve dias lá que eu estava muito ruim mesmo, com dor de cabeça, dor de tudo. Mas teve uma experiência que eu vivi quando eu estava no quarto, que começaram a invocar demônio lá, e aí eu fui e coloquei o louvor de guerra, um louvor adoração, e eu estava com uma febre, eu estava tão quente, eu não sabia quanto porque eu não medi, mas eu estava muito quente, tão quente a ponto de começar a suar assim. Muito quente, e naquela mesma hora, eu ali, daquele jeito, com dor, com tudo que você possa imaginar, e aí eu comecei a orar, comecei a clamar ao Senhor, e diante daquela tanta febre que às vezes é difícil até de você sentir a presença de Deus, pois daquele jeitinho mesmo que eu estava ali, com febre, com dor, com tudo, a presença de Deus veio e encheu ali onde eu estava, sentado no sofá, e a presença de Deus, a glória de Deus veio e me encheu da cabeça aos pés, e eu comecei a glorificar, comecei a orar ali, e a presença de Deus tomou conta de mim por completo. Foi ali que inclusive a febre até abaixou e foi embora.
Porque não adianta. O inferno se levanta assim. Mas ele só permanece quando tem uma igreja calada. É por isso que a pastora e eu estamos falando. É para clamar mesmo. É para abrir a boca mesmo. Porque o inferno não pode prevalecer quando existe um clamor da igreja. É no clamor da igreja que Deus começa a agir. É no clamor da igreja. Ele coloca tanto terror, para querer não invalidar a obra da cruz, da ressurreição. Mas, se ele calar a tua boca, se ele te fazer fechar os teus lábios, se ele fazer você recuar, se ele fazer você retroceder, se ele fazer com que você comece a retroceder, não ore mais como antes, não venha mais como antes, não comece a seguir, comece a quebrar nos princípios, começa a recuar, então ele não invalidou a obra da cruz em si, mas invalidou a obra da cruz na tua vida, porque você está começando a recuar, de modo que a cruz, a obra do Senhor começa a estar parada. Mas quando você começa, peraí, maior é o que está comigo. Então, essa condição de morte não pode prevalecer na minha vida. Amém? Essa situação, condição de morte, quando a gente fala condição de morte, gente, não é porque a gente está morto fisicamente, pra vocês entenderem. É desânimo é sintoma de morte espiritual. Abatimento, eu estou muito cansado. Uma coisa você está cansado de um dia de trabalho, outro dia você está todo dia cansado. Isso é sintoma de morte espiritual. Eu falei para vocês, eu não admiti, eu falei para o pastor no sábado, amanhã, se eu tiver com febre, com o jeito que eu tiver, eu vou mesmo assim. Não, que isso? Não, eu não vou ficar. E ele não vai invalidar a obra da ressurreição na tua vida. O diabo não vai te fazer recuar, amém? O diabo não vai calar a tua boca, amém? Amém? Ele não vai calar a tua boca. Não vai te botar para correr. É chegado o tempo de nós começarmos a se levantar como boca profética nesses dias. Está chegando, passou do tempo já. A gente começar a se levantar e o Espírito começar a atrair as pessoas, como já aconteceu. Mas você precisa abrir a tua boca. Abre a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Não temas, diz o Senhor, não temas o poder do inimigo. E aí, para a gente finalizar, olha só, uma coisa muito interessante. Esse feito veio que com Herodes, o feito que ele fez de mandar prender e matou o apóstolo Tiago, fez calar a igreja. Primeira coisa importante que a gente percebe nesse texto. Ele fez calar. Porque quando matou Tiago, o que aconteceu? A igreja... Você ouviu no texto falando que a igreja orou? Que a igreja estava orando incessantemente? Você não vê nada disso. Fez calar. Colocou a igreja acuada. Porque o apóstolo Tiago morreu sem que sequer fosse mencionado em oração. A igreja foi pega, desapercebida.
Porque, inclusive, antes eles já haviam sido advertidos para não pregarem mais no nome de Jesus. Pregarem mais sobre Jesus. Então, aqueles dias eram dias da fúria do inferno. Só que eu e você precisamos entender que não importa quem me enviou e quem nos enviou para este lugar, por exemplo, quem nos enviou está sentado no trono. Quem me enviou, quem te enviou, está assentado no trono. E no poder do qual nós vamos, é no poder daquele que está aqui no nosso meio, o poder do Espírito Santo. Tem a fúria, sim. Para botar medo? Sim. Para botar terror? Sim. Só que eu quero te dizer uma coisa: o diabo só vai botar terror naquele que não conhece o poder de Deus. Ele bota terror muitas vezes nas pessoas lá fora, mas elas não conhecem a Cristo, elas não sabem o poder, elas não viveram milagres como você viveu, elas não viveram coisas extraordinárias que você viu com os teus próprios olhos, elas não presenciaram aquilo, o poder de cura que Deus faz, elas não presenciaram o Deus que pode curar todas as coisas, elas não presenciaram o Deus que provê todas as coisas e que te deu recursos e que te fez viver coisas que você sozinho não poderia viver. Elas não conhecem esse Deus, você conhece, portanto você não teme o poder do inimigo, porque nós conhecemos o poder de Deus, nós sabemos aquele a quem servimos, e estamos bem certos que é poderoso. Ele é poderoso. Eu amo o texto de Colossenses 2,15. E Ele mesmo os expôs, principados e potestades, demônios. Isso os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Os expôs publicamente, porque a obra da ressurreição ela é completa. Ela salvou eu e você, ela salvou todos aqueles que o aceitam, ela trouxe salvação, mas também ela triunfou e destronou a Satanás e os seus demônios, mas ela também nos trouxe vida e vida em abundância para desfrutar ainda aqui na terra, de modo que a eternidade que nós vamos viver, nós já passamos a desfrutar aqui na terra. E muitas vezes este poder do inimigo vem para fazer e te impedir de desfrutar aqui na terra aquilo que já está disponível agora. Segunda coisa, e isso é o mais importante, nós precisamos entender que nós não estamos numa luta, não é uma luta entre luz e trevas. Novamente, não estou ignorando e nem invalidando o poder do inimigo. Existe, existe. Não pode ser ignorado? Não pode. Não pode. Não pode. Mas, o que é maior? A luz que está em nós, que não vem de nós mesmos, mas a luz que está em nós, ou o poder das trevas? O que é maior? Então, aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora.
Está faltando às vezes muita luz, está faltando luz dentro de você para formosear esse rosto. Você começar a sorrir mais. E você começar a desfrutar mais da vida. E você começar a desfrutar mais da vida que Cristo te deu. Pois aí a gente fala, né? Porque a luz onde chega, as trevas não podem suportar. Após prender o apóstolo, o que aconteceu? A igreja ficou acuada com medo. Mas depois que Pedro foi preso, o texto diz que a igreja não ficou mais do mesmo jeito. A igreja começou a ter uma reação diante daquilo. E a reação produziu muito efeito. Porque eles estavam ali, certo? Acuados, mas quando eles mandam prender a Pedro, eles falam, não, peraí, a gente não pode ficar mais. E eles começaram a orar, e eles reagiram não de forma humana, mas reagiram com os seus joelhos no chão, e a reação da igreja produziu aquilo que era extraordinário. Porque foi por causa da oração da igreja que o anjo foi enviado. Foi ou não foi? Então o que eu e você como igreja precisamos fazer? Reagir, reaja. Não fique apático diante das situações que têm acontecido na sua vida. Não fique apático diante das situações que têm acontecido no Brasil, que têm acontecido no nosso bairro. Mas reaja, não de forma humana, mas espiritualmente. Porque há poder quando o justo coloca os seus joelhos no chão. O inferno tem que estremecer. Quando você se coloca em santidade, quando você quebranta o teu coração, quando eu e você nos colocamos e falamos, é para clamar mesmo. Quando nós clamamos e quando nós nos colocamos na posição que fomos chamados, o Espírito Santo age para exercer e para fazer o extraordinário acontecer. Isso é muito sério e nós precisamos começar a reagir. Nós precisamos começar a reagir. Amém? Se coloque de pé. Nós precisamos começar a reagir. Reaja. Não, não é assim mesmo. E vou te falar, eles não reagiram de outra forma, eles reagiram com as armas que eles tinham. Reaja com armas espirituais. Amém? Reaja, não permita. Deus está nos chamando para uma igreja que reage. Para uma igreja que vai, que a hora, aí o inferno se levanta, o que você faz? Ai meu Deus, ai agora o inferno, reaja! Nós não vamos temer o poder do inimigo, não vamos subestimar, ignorar. Mas estaremos atentos e estaremos posicionados na posição que o Senhor nos chamou para estar. Amém? Amém. E aí, em último, ele fala, o extraordinário acontece, né? Porque um anjo só entra na prisão, ninguém vê, ele vai, acorda o apóstolo, ele levanta, olha, e ele fala algumas coisas muito importantes. Primeiro, o Senhor envia o anjo, certo? Quando o anjo procura Pedro, como Pedro estava? Com os pés descalços. E uma das primeiras coisas que ele fala é, calça sandálias.
Certo? O que Deus fala para Josué? Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Significa que, independente de onde você está na prisão, mas independente do que aconteça, os princípios têm que permanecer os mesmos. Porque ele estava ali não porque ele cometeu um erro, mas porque ele pregava o evangelho. A luz iluminou toda a prisão e derrubou as cadeias. O texto diz que iluminou e ele soltou. E aí ele toca no lado de Pedro, tocou aqui no lado, ele acordou, ele levanta. Tocar no lado é a marca da ressurreição, porque ele toca no lado, da mesma maneira que Cristo foi tocado no lado, e a pedra que rolou do sepulcro, rolou para o lado, certo? Rolando para o lado, e depois ele fala, levanta-te depressa. Porque tem lugares e tem momentos que Deus vai fazer depressa mesmo. Ele não vai permitir que nós permanecemos em determinados lugares por muito tempo. Não, já deu. Envia o anjo, vai, acorda, levanta depressa, porque a obra vai continuar em nome de Jesus. Amém. Então, cinge-te. Veste a tua roupa nova. Se veste e vai sair depressa dessa situação que você está vivendo. Porque o Senhor vai estar te chamando para sairmos depressa de determinadas situações. E saímos depressa mesmo. O Senhor está nos chamando, é depressa, porque essa situação já deu, e eu hoje, a partir de hoje, eu estou colocando o ponto final, porque a minha obra, ela vai ser concluída. A minha obra não tem prisões, não tem guardas, não tem soldado, não tem poder do inimigo que possa impedir aquilo que eu vou fazer na tua vida. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Levanta-te e reaja. Não fique apático, abre a tua boca e reaja. Porque você não faz noção do poder que foi te dado. Você não tem noção do poder que está dentro de você. Você não tem noção do poder que está em você para agir através de você. É chegado esses dias que a igreja, há um poder de ressurreição liberado sobre a igreja. Nesses dias, em nome de Jesus. Comece a orar. Comece a abrir, a reagir. Comece a reagir. Abre a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Comece a abrir a tua boca e reagir no mundo espiritual. Comece a ocupar o teu lugar, a tua posição no mundo espiritual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há poder na oração do justo. Há poder quando um justo clama. E nós não vamos aceitar mais isso. Não vamos mais aceitar isso. Não vamos mais aceitar ficar acuados, aceitar qualquer coisa. Não. Eu vou abrir a minha boca. E se Satanás se levantar com situações, é aí que você vai abrir a boca e clamar mesmo. Para incomodar o inferno mesmo. Aleluia.
Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, e o Senhor é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então nós nos posicionamos como igreja e queremos estar posicionados e reagir no mundo espiritual e querer declarar o poder de vida e ressurreição. Em nome de Jesus, não aceitamos nenhuma morte na nossa vida, nenhuma morte, nenhuma apatia, nenhum desânimo, nenhum cansaço, nenhum tipo de ação, de comportamento de morte, comportamento como igreja, mas nós vamos reagir e não vamos ficar acuados, mas vamos reagir no mundo espiritual. E a partir de hoje já começamos a abrir a nossa boca e clamar em nome de Jesus. E eu declaro, eu não aceito e eu quebro toda a morte de miséria, toda a morte na minha casa, toda a morte na minha família está quebrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda miséria, toda morte, a aparência de morte na nossa casa sai em nome de Jesus. Toda assolação com enfermidade pode sair em nome de Jesus. Nós reagimos no mundo espiritual e declaramos: só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. E não há outro além de ti. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E nós nos posicionamos espiritualmente para dizer: só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, que o inferno estremeça diante da glória do Todo-Poderoso. Vem, Espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Clamamos, Jesus, clamamos. Declaramos vida e ressurreição. Não, ação maligna não vai nos fazer recuar, não vai nos acuar, não vai nos pressionar. Pelo contrário, somos nós que pressionamos e dizemos: o Senhor Todo-Poderoso está conosco. Com Ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Aleluia! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós clamamos incessantemente e declaramos este poder de vida e ressurreição. Em nome de Jesus, não vai tirar o sabor. Em nome de Jesus, pode sair com as suas mentiras e enganos. Não vai tirar o sabor de viver. Não vai tirar o sabor de desfrutar da vida. Pode sair agora em nome de Jesus. Não vai tirar a alegria. Nós teremos a alegria de viver, porque a vida e ressurreição está dentro de nós. Não vai, a vida não pode estar do jeito que nós queremos, mas da vida que o Senhor nos deu, nós vamos desfrutar, sim. Em nome de Jesus. Amém? Vamos reagir? Vamos reagir? Amém. Você recebeu uma palavra agora, né? Mas se você chegar em casa e o diabo se levantar lá na tua casa, o que você vai fazer? Exatamente! Para trás de mim, capeta. E já bota o louvor e não dá tempo não. Amém? É assim que nós vamos andar a partir de hoje. Amém, gente? Estou falando sério mesmo, não estou brincando. Nós vamos reagir assim. E maior é o que está comigo. Que é o poder do inimigo contra o meu Deus. Nós não vamos ignorar os desígnios do maligno.
Nós sabemos quem é o inimigo e as tramas dele, sabemos. Mas nós vamos na força do Senhor. É na autoridade do nome de Jesus, amém? Nós vamos reagir. Ficar acuado, matou, né? Ai, que triste. Não. Por exemplo, esses negócios que tem morte aí, que está tendo assalto, não é pra gente... é assim mesmo, né? É assim mesmo uma jossa. É assim mesmo porcaria nenhuma. Eu mesmo, por exemplo, eu não aceito esse tipo de coisa. Esses assaltos, essas coisas, eu não aceito. Está faltando mais boca no pó da igreja. Está faltando. E é abrir a boca, é reganhar mesmo a boca. Sabe? É pro inferno estremecer quando a gente ia clamar aqui, gente. Eu estou falando sério mesmo. Eu estou chamando você, despertando você, para a gente entender que na sexta-feira, quando a gente viu que é o culto do clamor, por sinal, como que é para a gente já vir na sexta-feira? É para a gente já vir no culto do Cordeiro, que é sexta-feira é o culto do Cordeiro, amém? Amém? Sexta-feira é o culto do Cordeiro. É pra gente já vir arreganhando a boca e falando, já levantar da cama e dizendo, glória a Deus, aleluia. Hoje é o culto do Cordeiro. Se é o culto do Cordeiro, vai ter vida e ressurreição em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, você já começa se ficar de palhaçada, este poder vai entrar dentro de você, vai te sacudir por dentro. Em nome de Jesus. Não aceite. Reaja diante do mundo espiritual. Reaja diante das afrontas do inimigo. Não aceite, porque maior é... Sim, é verdade e é a palavra de Deus. E contra a palavra de Deus, o inferno não pode contra. E a palavra de Deus diz que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Então, vá debaixo desta palavra. Este poder de vida e ressurreição te invada e te encha o teu interior em nome de Jesus. Deus abençoe.